Doutora Rogéria, doutora Nécia, boa noite a todos vocês aí. Vamos dar início. Botam coraçãozinhos, aviãozinhos, vamos chamar as pessoas, porque Compartilhar. a dúvida sobre honorários advocatícios é comum a quase todos, a maioria dos advogados. E teve inovações, o doutor Sérgio vai bem falar aqui. Então, vamos chamar os colegas, vão participar. E perguntas também vocês podem fazer, que a gente vai passar para o doutor Sérgio para dar tempo aí para ele responder. Doutor Sérgio, o currículo dele é imenso. Não vou ficar lendo para vocês todo o currículo. Professor, advogado, diretor do cálculo do EPREV, que eu utilizo bastante no meu escritório. Tem uma colinha aqui, né? Chegou! Tem uma colinha, chegou essa semana. Muito bom, muito bom. Então dispensa aí comentários. O doutor Sérgio também, autor de vários livros. Esse livro aí, doutor Lúcio, já recebeu dele, o meu tá chegando. E Lúcio já até postou. Aqui, Valéria, o meu chegou primeiro. A gente é assim, professor. Ficam disputando, né? Nossa! Autografado. A gente troca bastante figurinhas aí. Isso é legal. Obrigado, professor. Nossa, autografado. O doutor Lúcio Cipreste é advogado militante na área do direito do trabalho, na área do direito previdenciário, é coordenador adjunto do IEPREV. Nós dois estamos coordenadores aqui no estado do Espírito Santo. A intenção é buscar sempre mesmo conhecimento. No IEPREV, o IEPREV Prêmio tem vários cursos, inclusive o professor Sérgio tem curso no IEPREV Prêmio. O advogado, o bacharel, o estudioso do direito pode acessar o IEPREV, ter acesso ao IEPREV Prêmio, que além de vários cursos, as jurisprudências, as notícias, todas muito atualizadas. Nós também temos aqui um WhatsApp, um grupo dos advogados capixabas, que quem quiser ingressar, chame a gente aí, doutor Luz, doutora Valéria, e a gente dá aí a dica como vocês fazem para ingressar. E eu vou com uma pergunta diretamente para o doutor Sérgio sobre a inovação aí que a gente teve aí nos honorários advocatícios, que a gente sempre fica na dúvida em colocar no contrato, cobrar 3 tutelas antecipadas de benefício, coloco 3 benefícios previdenciários, ou é valor econômico? O que é isso, doutor Sérgio? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Uma honra. Eu ainda não havia conversado com vocês aí do Estado do Espírito Santo. Eu tenho alguns processos aí, um número considerável, processos em parceria aí no estado de vocês. Então, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui, é uma satisfação imensa. E você esqueceu de... esqueceu não, né? Acho que você deixou aí a bola para eu chutar, que no IEPREV Prêmio a gente tem também os simuladores de cálculo do IEPREV, né? Também. Que na verdade não é um único simulador, são diversos simuladores de contagem de tempo, cálculo de renda mensal inicial, liquidação de sentença, algo que a gente está conversando aqui hoje. Olha aí, ó, a cartilha, né, junto com o livro, né, quem adquiriu o livro, este livro aqui, leva uma cartilha de um passo a passo de como utilizar o simulador de cálculo do IEPREV, né? E aí, a ideia dessa cartilha foi ensinar mesmo, fazer aí o passo a passo da utilização do simulador de liquidação de sentença. É porque a gente tem uma certa dificuldade, não fugindo da sua pergunta, Valéria, nós que eu digo, o operador de direito como um todo, na utilização de simuladores de cálculo. É claro que há uma certa complexidade mesmo, alguns usuários questionam, mas a gente precisa, além de saber utilizar o simulador, tem que ter conhecimento de toda a legislação, de tudo que a gente vai aplicar, principalmente com relação a honorários de sucumbência, né? E você vem bem dizendo que a gente teve uma alteração no Código de Processo Civil com relação a honorários de sucumbência, e aí é preciso dizer o seguinte, que a gente vai conversar sobre honorários de sucumbência não somente na fase de conhecimento do processo. A gente também tem a possibilidade de arbitramento de honorários na fase de cumprimento de sentença. E aí não é um complemento de sucumbência, não é um complemento do percentual que foi arbitrado na fase de liquidação, mas é a possibilidade de um novo arbitramento de honorários. O que o novo Código de Processo Civil trouxe, quando a gente faz um comparativo com o CPC de 1973,
né, ampliar um pouco o conceito da base de cálculo de honorários. O artigo 20 do CPC de 1973 determinava um percentual mínimo e máximo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. É claro que a gente precisa entender o valor da condenação. Já naquela época a gente fazia essa discussão que condenação diz respeito ao proveito econômico, assim como é agora, né? O que o novo Código de Processo Civil faz, além de alterar as regras de percentuais mínimos e máximos, deixar mais clara essa ideia de base de cálculo de honorários advocatícios para considerar que eu vou aplicar o percentual de honorários não somente sobre o valor da condenação, mas também sobre o proveito econômico, né? O proveito econômico, existe um julgado muito interessante que eu utilizei inclusive no livro, quando falo de honorários de sucumbência, que é do TRF da 4ª Região, que antes mesmo do novo Código de Processo Civil entrar em vigor, já havia uma jurisprudência bem interessante no seguinte sentido, que o conceito de valor da condenação diz respeito a tudo aquilo que o segurado aproveitou no curso do processo, né? Inclusive os valores recebidos a título de tutela antecipada. Então, naquela oportunidade já, ampliava-se, eu não sei se ampliava, não posso dizer ampliava, mas deixava mais claro o conceito de valor da condenação. Isso não é diferente do que o novo Código de Processo Civil fez, né? Dizer que honorários não é somente sobre o valor da condenação, mas também sobre o valor do proveito econômico. E proveito econômico é tudo aquilo que o segurado aproveitou no curso do processo. É claro que para a gente não adiantar muito a conversa, isso vai influenciar também na súmula 111 do STJ, né? A gente já tem uma discussão se continuamos ou não aplicando a súmula 111 do STJ depois dessa nova conceituação trazida pelo Código de Processo Civil no artigo 85. Além disto, Valéria, além da alteração, né, ampliação da base de cálculo dos honorários advocatícios, a gente tem também alteração nos percentuais. Comparado ao Código de Processo Civil de 1973, que nós tínhamos uma única faixa de percentual mínimo até um percentual máximo, que era de 10% a 20%, o novo Código de Processo Civil, lá no parágrafo 3º e seus incisos, traz a possibilidade de aplicação de percentual mínimo até um percentual máximo, mas que essa faixa ela vai reduzindo quanto maior for o valor da condenação ou do proveito econômico. Então a gente começa lá com o mínimo de 10% e o máximo de 20%, quando o valor da condenação ou do proveito econômico for de até 200 salários mínimos. E depois esse percentual, essa faixa, né, ela é reduzida de um percentual mínimo de 8% até um percentual máximo de 10%, quando o valor da condenação ou do proveito econômico for maior que 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. Então vejam que quanto maior for o valor da condenação ou do proveito econômico, menor será o percentual. O direito previdenciário vai sofrer pouco com esta redução de percentual, porque é difícil que se você pensar em 200 salários mínimos, né, 200 salários mínimos é um valor bem considerável, vai dar um pouco mais de R$200 mil. É possível que a gente tenha processos previdenciários com condenação ou proveito econômico maior que 200 mil? É bem possível, né? Bem possível. Agora, na segunda faixa, percentual mínimo de 8 e máximo de 10, a gente tem a condenação acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. 2.000 salários mínimos, nós estamos falando de uma condenação aí maior que R$2 milhões. Eu estou na advocacia trabalhando só com cálculos já há mais de 13 anos e eu nunca encontrei um processo previdenciário no regime geral que tivesse o valor da condenação ou proveito econômico de R$2 milhões. Já passou pela minha mão ou pelas minhas mãos processo de R$1.200.000. Isso é verdade. Agora, acima de R$2 milhões já é difícil. Então, a gente, no direito previdenciário, no regime geral, vamos ficar aqui, no parágrafo 3º, incisos 1 ou 2. Mas é importante que saibam que a gente tem, então, essa diferenciação de faixas de percentuais de acordo com o valor da condenação. Então, essas são, inicialmente, as duas alterações importantes, né? Honorário sobre o proveito econômico e redução do percentual, quanto maior for o valor da condenação. Entendi. Eu tô mexendo um pouquinho aqui.
Eu queria só dar uma notícia boa. Eu dei uma sumida, estava olhando no Instagram aqui, falando com a nossa vice-presidente do IEPREV, Ana Paula. Ela acabou de autorizar, professor, sorteio do livro recém-lançado, tá? E eu vou passar. Viu, Valéria? Você não sabia, eu acabei de saber. Viu? Estava aguardando a confirmação da Ana Paula e ela me falou agora. Então eu vou colocar as regras aqui, tá? Nós vamos sortear hoje. Ela já mandou mensagem para mim aqui, ó. Viu? Já mandou, né? Por isso é bom, professor. 2 cabeças no Estado do Espírito Santo. 2 2 coordenadores. Por isso que é bom, viu? O poder que vocês têm, né? A chefe autorizou o sorteio de um livro. Viu? Maravilha. Ela aí, ó, ela chegou. Falando na Ana Paula, ela chegou aí, ó. Olha ela aí, que honra. Paula, isso, que honra. Boa noite. Então. Obrigada pelo sorteio, doutora. Já liberou um exemplar. Doutor Lúcio está fora do sorteio. Ela faz aniversário e a gente que ganha presente, né? Verdade. Tá vendo? Então, ó, vou passar as regras aqui. Segundo a Ana me passou, tá? Qualquer coisa ela me corrija. Daqui a pouco eu coloco o texto também, mas é melhor falar agora, logo o pessoal vai fazendo, cumprindo as regras durante a live. Então, printar a tela da live, marcar professor Sérgio Jeromes, eu, Valéria, editor IEPREV e o IEPREV. E postar no Stories, tá? Simulador, @simulador IEPREV também. Tá bom? Mas eu vou colocar as regras aqui nos comentários também para a gente deixar bem fixo isso aí. Então, printar a tela da live, marcar professor Sérgio Jeromes, eu, Valéria Gaurink, o editor IEPREV, simulador de cálculo do IEPREV e o site do IEPREV. No final, após a live, a gente vai estar fazendo sorteio, depois eu divulgo no meu Instagram, no seu, e a gente marca todo mundo para saber quem foi que ganhou o novo livro do professor Sérgio Jeromes. Tá bem bacana esse livro, viu? Excelente. Tá, o conteúdo eu sou suspeito para falar, mas a qualidade, né, a cor das folhas internas, a capa com alto relevo. Que coisa alto relevo, uma qualidade assim, impecável. Você vê assim, a editora IEPREV está alto nível. Excelente. Valéria, você não chegou ainda, Valéria? O meu ainda não chegou, não, mas vai chegar. E vai chegar também autografado. Vai sim, que eu assinei o seu. Né, eu gostei muito de colocar essa cartilha, né, do simulador, né, que auxilia muito os advogados também, né, em que pesa... Foi uma ideia que a gente teve, né? É muito tranquilo. Além dos tutoriais, a gente tem tutorial no simulador, né? Mas a cartilha foi uma ideia de trazer algo visual, né? Para você pegar na mão, né? Não ter que acessar lá o simulador de cálculo. Isso aí. Doutora Ana Almeida estuda honorários advocatícios direto. É associada lá do escritório. Isso mesmo, chama bastante gente. Doutores, convida seus colegas, até mesmo aí para participar do sorteio e aprender aqui nessa live que nosso intuito é trocar informações e aprender cada vez mais o direito previdenciário. E nada melhor do que aprender com o professor Sérgio. Aprender melhor é sempre bom. Professor, sobre a juntada do contrato de honorários, a execução de honorários, quando ela é invertida, porque alguns advogados, com medo do cálculo, que agora não vão ter mais, porque esse livro está bem detalhado, e tem também o simulador do IEPREV, que está bem detalhada aí a cartilha, como usar. Alguns advogados me questionam assim, doutora, execução invertida do INSS, eu acredito e deixo o barco tocar. O que você diria nesse patamar da execução invertida do INSS e sobre a juntada do contrato de honorários no processo previdenciário, a importância? Vamos lá, por parte, né? A gente consegue responder primeiro uma pergunta de forma mais rápida e tranquila, que é a juntada de honorários a fins de requerer o destaque dos honorários contratuais do valor devido para o segurado, né? A gente tem a resolução 405 do Conselho da Justiça Federal que determina que o destaque será feito mediante a juntada do contrato de honorários, daí a sua importância. Até escrevi sobre isso no livro também, não é?
qual a finalidade e a importância da juntada do cálculo dos honorários. Agora, do contrato de honorários, né? Agora, para falar de execução invertida, vocês já sabem, né? Eu sou um crítico da execução invertida, falo isso bastante, com bastante frequência, mas devo fazer uma ponderação aqui. O que é execução invertida, que a gente tantuou? Primeiro, a gente precisa partir do princípio de que existe um sujeito que está obrigado a iniciar a fase de cumprimento de sentença. Se a gente olhar para o Código de Processo Civil de 1973 e comparar com o Código de Processo Civil atual, nesse ponto não há diferença. Que a execução, né, deveria e deve ser iniciada pelo exequente, pelo credor. Isso está muito claramente no artigo 534 do CPC, que lá impõe que no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Então veja, para que a gente possa iniciar a fase de cumprimento de sentença, deve-se o exequente juntar o cálculo apontando o valor total devido no curso do processo. Está claro, então, que é o exequente que inicia o cumprimento de sentença. Quando a gente fala em execução invertida, a gente inverte este procedimento entregando para o executado a obrigação de juntar os cálculos no processo, dando início ao cumprimento de sentença. Isto é, inverter a execução. Por isso que a gente tem essa denominação de execução invertida. Existe algum problema, Valéria, nesse procedimento de execução invertida? Sim e não. Tá? O problema existe na execução invertida quando o segurado utiliza a juntada do cálculo em execução invertida para concordar com o valor apresentado. Aqui eu vejo o problema, porque nós corremos muito risco nessa fase do processo previdenciário, que eu digo que é a fase mais importante, né, onde a gente vai concretizar o direito do segurado. Então não vale a pena receber os cálculos em execução invertida e utilizá-lo para concordar. E eu vou dizer o porquê. Veja, lá no meu livro eu vou apresentar para vocês a importância de um cuidado especial com 5 pontos do cálculo. O primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado e observar no demonstrativo, na fase de cumprimento de sentença, diz respeito ao valor do benefício previdenciário. Porque imaginem só, o que é que a gente faz nesse demonstrativo de cálculo? Nós relacionamos todas as parcelas em atraso. Tudo aquilo que restou devido no curso do processo. E o valor desta parcela em atraso é o valor do benefício previdenciário. Então imagina você, se o INSS em execução invertida diz que o valor do benefício é de 1 salário mínimo. Ele vai calcular os atrasados com base em 1 salário mínimo. Ele vai pegar aquele valor, aplicar correção monetária, juros e aplicar o percentual de honorários, tudo sobre 1 salário mínimo. Então ele te entrega um resultado, por exemplo, de R$100 mil. Se você concordar com este cálculo, você pode correr o seguinte risco, que o valor da renda mensal inicial pode estar equivocado. Né? Imagine que o valor do benefício não é de 1 salário mínimo, são de 2 salários mínimos. Olha, isso acontece? Acontece com frequência. Não uma diferença tão grande assim, isso também acontece, mas existem diferenças que variam de 10%, 20%, 30% no valor do benefício previdenciário. Imagine que no lugar de 1 salário mínimo, então, a renda mensal inicial corresponde a 2 salários mínimos. Então, no lugar de o INSS te dever R$100 mil, ele te deve R$200 mil, porque nós estamos falando de uma diferença do dobro, né? Um aumento de 100% no valor do benefício previdenciário. Equívoco no valor da renda mensal inicial acontece com muita frequência. Eu não estou dizendo que o INSS está agindo de má fé quando apresenta um cálculo com valor incorreto, com valor menor que o efetivamente devido. Não é isso. É que a autarquia utiliza dos dados que estão no CNIS para calcular o benefício previdenciário. E às vezes no CNIS estão ausentes, por exemplo, salários de contribuição, tempo de contribuição. Então tudo isso vai impactar negativamente no cálculo do benefício previdenciário. Esse é o primeiro ponto. Eu posso ter equívoco no valor, no percentual dos juros, por exemplo. Um cálculo que descumpre o que consta no título executivo judicial, ou equívoco no índice de correção monetária.
E o que acontece com bastante frequência, equívoco no valor da sucumbência. Então, todos esses equívocos acumulados acabam gerando um prejuízo muito grande para o segurado. Então, a minha dica, que eu falo diariamente, utilizem da execução invertida. Posso utilizar? Pode, mas não para aceitar o cálculo apresentado. Aí vem a parte boa da execução invertida, que eu concordo. Se você utilizá-la para analisar o cálculo do INSS, estando correto, você pode concordar, estando incorreto, você vai se manifestar, apresentar uma manifestação ao cálculo apresentado pela autarquia. Né? Então, estes são os detalhes, né, os pontos importantes da execução invertida. Utilizá-la para aceitar é correr um risco muito grande. E eu estou falando aqui que você pode encontrar. Veja, vou te dar um exemplo. Né? Numa certa oportunidade, um exemplo que eu conto bastante. Nós atuamos num processo de execução, no cumprimento de sentença de um processo previdenciário, em que o INSS apresentou um cálculo de R$358 mil, né, o valor cheio, e o segurado recebeu um precatório de R$1.050.000. Então nós estamos falando de uma diferença muito grande entre o valor apresentado e o valor que o segurado recebeu. É claro que nós estamos falando aqui de uma diferença muito grande, de 350 para R$1.050.000, porque é um processo muito grande, um processo que demorou muito tempo. Hoje a gente não tem tantos processos tão grandes assim, os processos acabam tramitando mais rapidamente, né? Eu estou falando principalmente aqui da terceira região, isso costuma acontecer. Mas então, tomem cuidado com relação à execução invertida. Você pode dizer, eu não gosto de cálculo, eu não quero lidar com cálculo, mas isso não lhe dá o direito de não ter cuidado com esta fase do processo que é importante. Né? A gente atua muito em parcerias, então você pode ter aí um contador que é seu parceiro, que vai analisar o processo, mas eu recomendo, de qualquer forma, que o advogado previdenciarista ele estude, reserve um tempo dos estudos para os cálculos previdenciários. Porque vai ser difícil a gente correr do processo administrativo sem estudar cálculo e do processo judicial sem estudar cálculos. Porque em todos os pontos a gente vai chegar num momento do processo administrativo ou judicial que vamos precisar do cálculo. Então veja, se é uma ação de concessão ou um requerimento administrativo para conceder benefício, qual vai ser o valor da renda mensal inicial? Cálculo. Lá no final do processo administrativo, você vai receber um pagamento, né, dos valores retroativos. Como que você sabe o valor dos atrasados? Cálculo. No processo judicial, a mesma coisa. Qual é a renda mensal inicial do benefício para você poder calcular o valor da causa, né? E quando chegar no final do processo, você vai ter o cumprimento de sentença, de novo você precisa de cálculo. E não é possível fazer cálculo de execução de sentença ou cálculo de pagamento administrativo de benefício sem estudar os critérios, né, os detalhes da renda mensal inicial para poder apurar os atrasados. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Né? Execução invertida é importante? Mas a gente tem que aí, ter bastante cautela nesse procedimento. Verdade. O doutor Lúcio, ele constantemente está debatendo comigo esse tema. Quando chegou o seu livro, professor, ele me ligou. Valéria, chegou meu livro, você chegou? Falei, ainda não, Lúcio. Não, tranquilo. Vem aqui para o escritório, entendeu? No sábado, no domingo, e a gente estuda juntos. É desse modelo, a pessoa. Isso é legal. Inclusive, a gente liga o professor na hora, né? Para tirar dúvida. Já tira dúvida. Mas eu tava marcando aqui justamente essa questão que você estava perguntando aí, dos 30% e tal, 3 benefícios, você coloca no contrato, e aí vem a execução invertida e tudo. Mas a gente tem esbarrado muito, professor, principalmente, eu tenho casos assim aqui, na hora da execução, como contabilizar o que o segurado, o cliente recebeu por antecipação de tutela, por exemplo. Eu estava vendo justamente essa parte aqui no seu livro, que fala do proveito econômico, né? Eu tenho cliente que ficou mais de um ano recebendo por antecipação de tutela e depois ele quer que os honorários sejam calculados só com base no resultado final, para receber da sentença em diante. E muitas vezes também, se a gente não faz a execução invertida, o próprio INSS vem e só apura dali para frente, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão que você detalhou tão bem aqui no livro.
Bom, vamos lá. Vejam, eu posso falar pelo meu estado, né? Não conheço todas as tabelas de honorário de OAB, mas eu sei que recentemente nós tivemos aqui, eu que até pouco tempo fui secretário da Comissão de Direito Previdenciário do Estado de São Paulo, né? Não sou mais, renunciei ao cargo faz algumas semanas, mas continuo como membro da comissão. A gente teve uma alteração na tabela de honorários por um excelente trabalho que foi feito pela subcomissão de honorários advocatícios. E agora, nossa tabela prevê que os honorários advocatícios contratuais, eles serão baseados no proveito econômico. Perfeito? Então, aqui a gente tem esta diferenciação e ainda prevê a possibilidade de você cobrar honorários sobre um grupo de parcelas posteriores à implementação do benefício previdenciário. Agora, quando a gente fala de contrato de honorários, é lógico que o que a gente pretende é receber lá um percentual X sobre o valor do que o segurado aproveitou no curso do processo. Porque se ele recebeu por tutela antecipada, agora, né, a tutela de urgência, tutelas provisórias, nada mais representa do que aquilo que ele receberia somente no final do processo. Né? Então, é claro que os valores recebidos no curso do processo correspondem ao proveito econômico e deve constar na base de cálculo dos honorários advocatícios contratuais, eu estou dizendo. Então, daí a importância de estabelecer no contrato de honorários que ele será baseado no proveito econômico e não sobre o valor que o segurado vai receber no final do processo. É porque eu já vi contratos de honorários em que está estabelecido um percentual X sobre aquilo que o segurado receber no final do processo. Né? Então pode ser que no final do processo ele não receba nada, porque já recebeu tudo no curso do processo. Então você não vai ter base de cálculo para a apuração dos seus honorários advocatícios. Veja, se ele está recebendo honorários por tutela, quer dizer que você atuou para que isso acontecesse. E é claro que a gente sempre vai fazer isso, né? Porque no estado de necessidade que às vezes o segurado se encontra, a gente precisa atuar para que ele comece a receber o benefício o mais rapidamente possível. Mas isso significa que a gente tem que ter cautela também para receber os honorários no final do processo, se for o caso, e que na base de cálculo do seu percentual de honorários contratuais devem ser inseridos os valores que o segurado recebeu no curso do processo. E isso, Lúcio, vai impactar depois lá nos honorários de sucumbência. A gente pode daqui a pouquinho falar um pouquinho mais do tema 1050 do STJ. Lutei muito aqui no TRF da Terceira Região e no TJ de São Paulo para receber honorários de sucumbência sobre o proveito econômico. Né? Vejam, a gente tinha contadoria judicial, a procuradoria do INSS, todo mundo calculando honorários advocatícios de sucumbência sobre a diferença do que o segurado tinha para receber no processo. Né? Então, eu travei uma luta aqui por anos e fui vencedor na maior parte dos processos, né? Para ser redundante na grande maioria. Mas agora, graças a Deus, a gente teve isso estabelecido no tema 1050 e não poderia ser diferente. Receber sucumbência sobre a diferença que o segurado tem para receber no curso do processo é a mesma coisa do que receber honorários contratuais sobre a diferença. Né? Honorários contratuais ou de sucumbência devem ser baseados no proveito econômico e não sobre aquilo que o segurado vai receber lá no final do processo. Então, o cuidado que a gente tem que ter é com o contrato de honorários. Essa é a dica importante. Só lembrando também. Pode falar, Valéria. Lembrar também que ainda que haja divergência, né, discussão, que cliente não concorde e tudo mais, até está no contrato. E a gente tem que ser claro, a gente sempre, pelo menos no meu caso, eu sei que vocês também devem fazer isso, ler o contrato do cliente para deixar de forma mais clara possível. E por mais que haja essa divergência ainda que jurisprudencial e a procuradoria não concorde, está no CPC, né, professor? Então, não tem por que não aceitar, né? Isso seria estar fugindo à regra, não é nem uma questão jurisprudencial. O proveito econômico está no próprio Código de Processo Civil. É isso, né? É o que nós acabamos de comentar. A gente tem uma alteração, talvez um cuidado. O CPC ele cuidou mais da base de cálculos honorários para estabelecer proveito econômico. E como eu havia dito inicialmente,
A tabela de honorários aqui da OAB de São Paulo, por exemplo, também prevê que honorários contratuais devem se basear no proveito econômico. Então, a gente está aí protegido, né, pelo Código de Processo Civil, agora essa tabela de honorários da OAB de São Paulo, mas não podia ser diferente, Lúcio. Não podia ser diferente. Porque, veja, a questão é lógica. Se o segurado recebeu tudo no curso do processo por tutela e aí depois ele quer te pagar sobre o valor que ele receber ao final do processo, ele não tem nada para receber. Então, você, consequentemente, também não terá essa pergunta que a gente faz, né? Claro Sim. que não. O que ele recebe no curso do processo também faz parte da base de cálculo dos honorários contratuais. Eu estou querendo ver uma decisão, como o Poder Judiciário aqui no Estado vai agir em relação a isso. A gente tem uma grande dificuldade quando a gente junta o contrato de honorários e o juiz entenda isso. Acho que a gente vai ter que colocar alguns mandados de segurança nos processos, porque o perigo é o juiz entender não pela aplicabilidade do proveito econômico até o final. Geralmente, eles colocam os 30%, reserva os 30%, só do valor para trás, do valor bruto, o valor vencido. Então, a gente vai ter uma luta aí, mas nós vamos vencer, com certeza. Até porque, isso é curioso, né? A Justiça Federal, se a gente estiver falando de um processo de competência da Justiça Federal, não é competente para julgar a relação contratual entre parte e segurado, né? Mas é uma dificuldade que eu não enfrento muito aqui, mas sei que acontece em outras regiões, né? Essa discussão de o juiz interferir no valor dos honorários que o advogado tem que receber. Mas essa é uma luta que a gente tem que envolver, é uma luta de classe essa, né? Nós discutimos isso, nós discutimos muito isso aqui na Comissão de Direito Previdenciário para tomar esse cuidado. O professor Sodero esteve em reuniões no Conselho da OAB de São Paulo para levar isso para as questões éticas, né, e demonstrar o trabalho que a advocacia previdenciária tem e que nós devemos estabelecer cuidados. Então, essa é uma luta de classe primeiro, né? A gente não pode lutar sozinho como advogado individualmente. A OAB estadual tem que estar envolvida nessa questão para melhorar os critérios da tabela de honorários advocatícios. Isso é bastante importante, viu, Valéria e Lúcio? A gente tem que ampliar essa discussão. Você tem visto alguns... Fala, Valéria. Professor, em relação a valores, voltando aí a valores, é porque a gente tem que deixar a cláusula bem certa no contrato, né? E em relação a valores, é permitido cobrar fixo mais percentual? Ou tem um debate também em relação a isso? Ou pode o advogado colocar um valor fixo no contrato mais percentual? Olha, de novo, isso varia muito de acordo com a tabela de honorários estadual, né? Aqui a gente tem, em caso de requerimento de benefício, por exemplo, o estabelecimento de valor fixo. Não tem, na minha concepção, nada de equivocado na cobrança de honorários, até porque a gente tem todo aquele desenvolvimento, a manutenção do processo, né, enquanto ele tramita. Então, isso varia muito com relação à tabela de honorários, mas aqui, por exemplo, a gente tem essa possibilidade de um valor fixo mais o percentual. Não vejo nada... E, aliás, eu prego muito isso, né, quando possível. É claro que quando me questionam, né, cobra honorário inicial ou não cobra, a resposta quando possível, sim. A gente tem situações em que não é possível, vocês sabem muito bem disso, né? Então, quando me perguntam quanto você cobra, o valor ele é médio. Então, tem processo que a gente vai cobrar menos, tem processo que a gente vai cobrar mais, e quando a gente fala em média, tem processo que você não vai cobrar nada, né? Isso varia muito. Se você, por exemplo... comparar um advogado que trabalha no interior com questões rurais, vai ter mais dificuldade de cobrar honorários contratuais. Aliás, honorários iniciais. Não tem nada de errado nisso, né? Não cobrar. Depende muito da situação de cada localidade, né? Aqui, eu estou na capital. A gente tem mais facilidade de cobrar, para ser sincero, né? Não vou ser hipócrita. Mais fácil, porque os segurados estão em situação diferenciada. E quando você lida com revisão de benefício previdenciário, como eu, 90 e poucos % dos meus processos, não que o escritório não faça outra coisa, mas estou falando só com relação ao advogado Sérgio, né? 90 e poucos % dos meus processos tratam de revisão de benefício previdenciário.
por que que fica mais fácil, entre aspas, cobrar? Primeiro, porque o segurado já está recebendo um benefício previdenciário. E na maior parte dos casos, ele não corresponde ao valor de um salário mínimo, ele é um valor maior. E ainda para melhorar essa situação, além dele receber benefício, valor maior que o salário mínimo, muitas vezes ele está exercendo atividade remunerada ainda, o que facilita. Mas a gente tem situações em que isso não é possível. O segurado só recebe um salário mínimo, não está exercendo atividade remunerada e acaba inviabilizando que ele pague alguma quantia. Olha, existem exemplos de o segurado paga um honorário inicial de valor baixo, ainda que seja parcelado. Né? Então, essa questão de cobrar Sim. E quanto o honorário inicial, ela é muito privativa a cada região em que o advogado atua. Né? Às vezes é possível cobrar mais, às vezes é possível cobrar menos. Isso vai depender muito também da tabela de honorários de cada atualidade. Correto. De cada localidade. Professor, eu queria que você me desse aí, nos desse a sua dica, a sua opinião com relação àquele tipo de processo, como a gente poderia colocar num contrato de honorários. Por exemplo, se requer a aposentadoria especial. O segurado cliente não tem concedido a aposentadoria especial, mas por causa do nosso trabalho é reconhecido um grande período de tempo como especial. Então, ele teve um ganho com o processo, mas nós não tivemos um resultado financeiro com isso. Como que você cobra nesse sentido? O professor Roberto de Carvalho fala muito desses casos, cita alguns exemplos. Como é que vocês indicam a gente cobrar nesses casos? Olha, essa é uma pergunta bem interessante e que ela vai além do processo judicial. É uma questão que é preliminar, o cuidado que a gente tem que ter e, às vezes, até prever que essas coisas vão acontecer. Quando a gente está começando, tudo isso é muito difícil, né? A gente tem dificuldade de saber o que vai acontecer ou o que pode acontecer no curso do processo. E esta é uma situação. Isso aconteceu comigo quando comecei, né? Eu estou num processo em que a gente pleiteia a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria especial ou até mesmo de aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de que a sentença seja parcialmente procedente para reconhecer períodos especiais, não concede o benefício previdenciário por ausência de tempo de contribuição mínimo. Mas, de uma certa forma, é bem verdade que o segurado teve proveito econômico no curso do processo. Então, veja, a tabela o Código de Processo Civil, quando estabelece honorários sobre o proveito econômico, né, a gente está falando de uma questão financeira, né, mas nesse caso, quando eu tenho reconhecimento de tempo de contribuição, o proveito não é diretamente econômico, porque não teve o benefício concedido, mas tirou um proveito do processo. Né? Existe um trabalho que restou frutos para o segurado. Fica diferente de cobrar, por exemplo, como a gente faz com percentual sobre o valor da condenação. Como eu faço, né? Para deixar mais claro aqui para vocês? Eu estabeleço que nestas situações, onde a gente não tem a concessão de benefício, mas o segurado retira do processo algum proveito, estabelecimento de honorário em valor fixo. Né? Então, você estabelece um valor. Aí depende muito da atuação individual de cada colega. A gente estabelece um valor fixo em caso de sentença parcialmente procedente que não entrega o benefício previdenciário, mas reconhece, por exemplo, diferença de salários de contribuição, ou determina a retificação do quilis para incluir salários de contribuição que não estavam, para incluir tempo de contribuição, ou para converter tempo especial em comum. O segurado vai aproveitar num futuro muito próximo todas essas questões. Então você pode estabelecer não em percentual, obviamente, porque a gente não vai ter base de cálculo, mas em valor fixo. Né? Estabelece que nessas situações o segurado vai pagar X a título de honorário. Isso é questão contratual, né, Lúcia? Que a gente tem que prever, obviamente. Mas dá para atuar nesse sentido. Verdade. Professor, no contrato, eu coloco assim, que a cada ano averbado, ou seja, entrei com uma ação que eu pedia lá, que faltava 10 anos. E a sentença determinou 8 anos somente. Então, assim, ele não conseguiu aposentadoria lá por tempo de contribuição, ou outro tipo, né? Então, no contrato eu coloco assim, pagará título de honorários, aí seria fixo, por cada ano determinada sentença. Porque eu cobro por ano, porque se ele colocar 8 anos, só multiplicar por 8.
É isso, é o que nós estamos dizendo, né? O valor Seria fixo, isso. e aí os critérios você estabelece. É interessante essa sua ideia, né? É uma outra lógica, mas vai tudo no limite de valor fixo de honorários advocatícios. É claro que aqui você tem uma tabela progressiva, quanto mais tempo de contribuição, mais você vai receber de honorários contratuais, mas é essa a ideia de receber o valor fixo, é isso mesmo. Né? Cada um vai estabelecer aí de acordo com as condições da localidade ou as ideias que você tem, mas o principal é receber honorários em valor fixo é um diferencial. Muito bom. Verdade. Fala, Valéria. Essa Vou questão é seguir bem... aqui. Não, tranquilo. Essa questão a gente tem que tomar muito cuidado, que eu penso assim, falo, gente, é um prejuízo. Quando a pessoa fala de cálculos, tem advogado que tem um pouco de medo, né? Ai, cálculos é difícil aprender, Valéria, e tal. Mas como o professor Sérgio falou, né? Pode fazer parceria, tem profissionais aí, contadores, tem até colegas advogados que são mais expert no cálculo, que faz essa parceria. Por quê? O prejuízo não é somente no segurado, para o segurado. Também nossos honorários também, se você não faz o cálculo, se você não confere o cálculo, porque se você também não sabe nem conferir, o que vai acontecer? Você corre esse risco de dar prejuízo pro segurado e também prejuízo agora nos honorários sucumbenciais e contratuais. Isso é complicado. É. Esse prejuízo, arcar com esse prejuízo, é complicado, né? Esses dias eu estava conversando aqui no escritório, justamente uma questão assim. Nós temos, por exemplo, o simulador do IEPREV, que é fantástico, né? O professor Sérgio Geromes é diretor e acompanha o simulador, sempre atualizando. Mas também, se você não entender o relatório que o simulador te traz, ele traz detalhes minuciosos. Quem é da área previdenciária vai interpretar e vai poder transmitir a melhor informação para o cliente. Mas aí vem aquela coisa da especialização, né? Você tem que entender o que está fazendo. O simulador não vai entregar para o cliente, vai explicar para ele o que é a sua obrigação. Então aí vem a questão da especialização, da parceria, de buscar fazer uma pós, como o IEPREV também tem, a pós em regime geral, por exemplo, tem empresarial, porque nós temos que abraçar por completo, né? Então, se preparar, estudar, se especializar e utilizar o simulador. E aqueles que não entendem a área, buscar a parceria, como você falou, né, Valéria? E Sim. fica mais uma vez a dica aqui do simulador também. Isso que você está falando é interessante, porque veja, eu falei algum tempinho atrás, há uma certa dificuldade na utilização do simulador. Ele faz o cálculo, o simulador ele faz cálculo em poucos segundos. Né? Recentemente eu fiz uma brincadeira com a professora Ana, se ela tinha ideia de quantos segundos o simulador leva para fazer um cálculo de liquidação de sentença. São menos de 5 segundos. Quando você clica em calcular, ele faz o cálculo muito rapidamente. Acontece que existe um trabalho muito árduo antes disso. Quando o simulador do IEPREV foi criado, eu nem estava lá ainda, ele foi feito baseado num formulário. Depois a gente foi trazendo as atualizações de Código de Processo Civil e implementando isso no formulário. Então, esse formulário ele te faz perguntas indiretas. A primeira pergunta, por exemplo, é qual é o número do processo? Então, eu preciso ir lá no processo retirar o número. A segunda pergunta é qual é a data do ajuizamento da ação? Depois, qual é a data da citação? Você quer corrigir os atrasados na liquidação de sentença até qual mês? Até o mês atual? Até o mês anterior? Depois que você responde todas essas perguntas, o cálculo é feito muito rapidamente. Né? Agora, existe uma certa dificuldade para fazer tudo isso? Existe. Se você me contrata para fazer um cálculo, eu não faço muitos cálculos, porque eu não tenho tempo. Né? Eu exerço uma advocacia muito forte, além de atuar na docência, atuar como diretor de cálculos do IEPREV, eu trabalho diariamente no simulador de cálculo junto com a equipe de TI do IEPREV. Né? Existe uma organização muito bem implementada para trabalhar no simulador de cálculo. A gente tem um suporte que faz atendimento aos usuários, que presta lá responde as perguntas, ajuda o usuário e tal. Tudo isso demanda muito tempo. A gente tem um trabalho muito árduo. Então, eu ia dizendo, quando as pessoas me contratam para fazer cálculo previdenciário, eu faço poucos cálculos,
eu tenho que analisar o seu processo. Então, eu gasto muito tempo analisando o processo para tirar todas as informações. Até que a gente chega, já que estamos falando de honorários contratuais e de sucumbência, no momento lá do formulário em que ele vai perguntar para você qual é o percentual de honorários. Né? Aí você digita o percentual, ele te faz uma próxima pergunta. Você quer cobrar honorários até quando? Até qual data? Até a data atual, até a data da sentença. E depois ele te pergunta qual é o percentual. Mas existe uma pergunta muito interessante, que é a mais importante de todas, e leva em consideração o que nós falamos bastante, Valéria, no início. Você quer cobrar honorários sobre qual base de cálculo? Você quer cobrar honorários sobre a diferença entre o valor devido e o valor recebido? Você quer cobrar, porque pode ser que a sentença determine assim, você quer cobrar os honorários sobre o valor devido, do benefício devido? Essa pergunta, ela não é tão simples de responder. A gente recebe muitos questionamentos lá no suporte de cálculo sobre isso. Qual a escolha que eu vou fazer? E por que disto, Lúcio? Tudo gira em torno do tal do proveito econômico. Né? Você ingressa com uma ação judicial, e essa dica eu tenho que dar antes de acabar a live, você ingressa com uma ação judicial de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A nossa antiga aposentadoria por invalidez. Só que esse é um pedido subsidiário, porque você pleiteou o restabelecimento do auxílio-doença, e subsidiariamente, ou do auxílio por incapacidade temporária, e subsidiariamente a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Como a gente não tem uma definição pericial, pode ser que no início do processo o juiz conceda a tutela e mande o INSS restabelecer o auxílio por incapacidade temporária. Então veja, você está pleiteando uma aposentadoria e o juiz determina o restabelecimento do auxílio por incapacidade. Então agora ele está tranquilo no processo, recebendo um benefício previdenciário, por exemplo, de R$ 1.820. Só que quando a sentença é proferida, para conceder a aposentadoria por incapacidade permanente. E a aposentadoria tem valor de R$ 2.000. Agora, vamos fazer o cálculo de cumprimento de sentença, o cálculo de liquidação? O que é que o segurado vai receber? O benefício de aposentadoria de R$ 2.000, menos o que ele já aproveitou no curso do processo. Menos R$ 1.820. Resta para ele R$ 180 em uma competência. Né? Claro que são várias competências, vários meses de atrasado. Agora, a próxima pergunta que a gente faz é a seguinte. Se eu tenho arbitramento de honorários em 10%, eu vou aplicar 10% sobre a diferença que ele tem para receber, de R$ 180. Se você fizer isto, vai receber R$ 18 de honorários de sucumbência nesta única competência. Complicado. Complicado. A gente olha para o Código de Processo Civil e ele determina o quê? Que os honorários são sobre o proveito econômico. E o proveito econômico é o benefício devido de R$ 2.000. Honorários de 10% sobre R$ 2.000 são R$ 200. Então, se eu fizer a pergunta idiota que eu faço sempre, você quer receber R$ 18 de honorários ou R$ 200 numa única competência? É claro que a gente vai responder que queremos receber 200. Há base para isso? Há. O Código de Processo Civil impõe o proveito econômico como base de cálculo. E para facilitar as coisas para a advocacia previdenciária, recentemente o STJ julgou o tema 1050, que dizia exatamente sobre isso. Ingressa na base de cálculo dos honorários tudo aquilo que o segurado recebeu administrativamente a partir da citação. Porque, veja, esta é uma situação muito típica, que acontece bastante, essa que eu acabei de te contar. Mas você pode estar pleiteando uma aposentadoria por idade e no curso do processo o segurado receber auxílio-doença. Honorários, a base é aquilo que você está discutindo, é o objeto da demanda. Então, se o segurado recebeu o benefício no curso do processo, ele vai ter, regra geral, que abater o valor recebido, né, porque os benefícios não podem ser, alguns benefícios não podem ser acumulados, mas os seus honorários, a base de cálculo inclui o que ele recebeu no curso do processo. Então, eu não vou desconsiderar o que ele recebeu. Acontece que a minha aflição com relação a este assunto é que muitos colegas, estou falando de poucos não, muitos colegas, talvez agora melhore com o tema 1050, mas a gente tem que ficar atento, né? Mas muitos colegas cansaram de receber 1/10 de honorários do que tinha direito. Né? Para vocês terem uma ideia, numa certa oportunidade,
o juiz decidiu e disse assim: como que o advogado quer receber mais que o segurado? Porque os meus honorários eram de 50 mil e o segurado tinha 10 para receber. Eu disse: excelência, eu não quero receber mais que ele, porque ele já recebeu no curso do processo. Esta é a parte que agora eu vou receber. Então, este é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, né? Com a base de cálculo dos honorários. Se o segurado recebeu o benefício no curso do processo, regra geral, esse valor recebido será incrementado na base de cálculo da sucumbência. Salvo se você estiver numa ação revisional, né? Então, qual é o proveito econômico da ação de revisão? É mesmo a diferença entre um benefício e outro. Aí essa questão não está embutida no tema 1050, obviamente. Tem pergunta aí, Valério? Estou vendo que é da Elaine, minha querida amiga Elaine, de Botucatu, em São Paulo. Deixa eu ver. É da Elaine. Ela pergunta sobre os honorários sucumbenciais quando são baseados no valor da causa. Como funciona a atualização na base da decisão do juiz que só fixou no valor da causa? Olha, essa questão, a gente precisa tomar cuidado, porque honorário de sucumbência deve ser arbitrado sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. O valor da causa é exceção, está lá nos parágrafos do artigo 85. Então, se houver uma condenação sobre o valor da causa, porque pode ser que o valor da causa seja muito menor do que o valor da condenação, né? Então, desde o valor da causa pode ser de 30 mil e o valor da e não sobre o valor da causa, né? Agora, se transitou em julgado um processo assim, calcular os honorários e atualizando por exemplo, lá de janeiro de índice de correção monetária que for estabelecido na decisão, né? Agora, geralmente, as decisões estão determinando a aplicação da Resolução 134 do Conselho da Justiça Federal, já com as suas devidas atualizações, que determina a aplicação do INPC quando for benefício previdenciário. Então, Elaine, a gente corrige o valor da causa para a data base, né, que é a data do cálculo, aplicando, se for o caso, o INPC ou IPCAE. Isso depende muito do que consta na decisão judicial. Um beijo para você, Elaine. Professor, essa decisão do tema 1050 começa agora para os novos cálculos do processo previdenciário, né? O advogado que tem um processo em par de cálculo já pode aplicar esse tema 1050. É isso mesmo? Olha, essa é uma discussão conceitual. Eu entendo que eu já começava os meus processos com essas discussões, mas isso não a partir de agora, não, isso sempre foi assim, né? Porque a ideia, Valéria, a gente volta lá no princípio, honorário advocatício é sobre qual é a base de cálculo, ainda que seja sobre o valor da condenação é tudo aquilo que você aproveitou no curso do processo. Você tem uma sentença procedente para conceder aposentadoria por incapacidade permanente. Só que o segurado recebeu auxílio por incapacidade temporária. Mas ele recebeu por quê? Porque houve uma decisão judicial determinando. Houve uma decisão condenando. E que lá na sentença, ela ratifica a tutela inicialmente concedida. Isto é condenação. O que o CPC faz é deixar mais claro o novo CPC para chamar isso de proveito econômico. Tá? Então, nunca foi certo aplicar sucumbência sobre a diferença. Se o seu processo está na fase de liquidação agora, você deve iniciar essa discussão. Mas é algo, Valéria, que a gente fez aqui há muitos anos. Nós estamos brigando por isso e na maior parte dos casos nós vencemos. Tá? Se você está na fase de liquidação agora, eu digo que fica mais tranquilo, porque nós temos o STJ, que já julgou o tema 1050, para dizer que o que recebeu no curso do processo ingressa na base de cálculo. Então, se o seu processo entrou agora na fase de cumprimento de sentença, é hora de trazer essa discussão para a mesa. Agora, se já juntou o cálculo no processo, juntou o cálculo equivocado,
vai ser difícil corrigir, né? Depende da fase do cumprimento de sentença que está. Porque se você já juntou o cálculo, iniciando o cumprimento de sentença com sucumbência, valor errado, o INSS apresentou impugnação ou concordou com o cálculo, aí a gente vai ter que iniciar uma outra discussão, né? Porque a gente tem aqui preclusão consumativa, por exemplo. Se eu juntei cálculo errado, como que eu quero discutir depois? Aí a gente já entra numa esfera mais complicada. Mas é por isso que nós estamos falando de sucumbência aqui, né? Está iniciando o cumprimento de sentença agora? Tome cuidado com os honorários de sucumbência. O que o segurado recebeu no curso do processo faz parte da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Para deixar isso mais claro, Valéria, quando o segurado recebe benefício no curso do processo, ele vai receber só a diferença lá no final, né? No cumprimento de sentença. A sucumbência você vai calcular como se ele não tivesse recebido nada. Esta é a disposição do tema 1050, para ficar fácil do colega entender. Isso é tão importante, porque pode gerar uma diferença, assim, vamos só brincar com números. Às vezes dá diferença de R$1.000 para R$10.000 de sucumbência. Para você ter uma ideia, né? Quando a gente faz esse cálculo equivocado. Então, essa é uma conversa de advogado para advogado. A gente tem que tomar esse cuidado. Porque imagina quanto prejuízo nós já tomamos aí nos processos previdenciários por conta de não discutir isso. E veja, a Advocacia Geral da União tem uma súmula 73, antes era a súmula 66, agora é a 73, que diz assim, que a base de cálculo dos honorários, eu devo incorporar na base de cálculo da sucumbência os valores recebidos administrativamente. A própria AGU concorda com o tema 1050 há muito tempo, não é de agora. Né? Então, por que nós estamos brigando, nós estamos discutindo com relação a isso, se a própria Advocacia Geral da União já concordava? Então, tomem cuidado, porque o resultado é perda de dinheiro. Verdade. Doutor Lúcio, nós estamos indo para o final. Então, assim, também mais complicado. A gente pode cair. Tem outros temas que a gente pode conversar, mas vamos deixar para a próxima live. O doutor Anderson fez umas perguntas, mas ele vai mandar depois para o direct, para a gente, devido à adiantada hora. Fica um tema, professor, que a gente tem, mas a gente pode cair, para a próxima live, sobre a separação do valor dos honorários contratuais no processo, para não se transformar RPV e precatório. Os honorários do advogado agrega o valor principal e tudo vira precatório, ou pode separar esse valor e ficar RPV? Você quer que eu responda já ou é para a próxima live? Dá para responder, professor. Eu acho melhor para a próxima live, né? Melhor agradecer. Deixa esse gostinho, professor, para a próxima live. Que a gente vai discutir muito mais ainda. Vamos despedir de vocês. Pelo convite, obrigada, professor. Obrigada a todos os colegas, advogados, estudantes, bacharéis aqui interessados nesse assunto. Doutor Lúcio, mais uma vez, meu amigo, a gente batalhou muito na Comissão de Direito Previdenciário em 2019/2020. Estamos juntos aí no Direito Previdenciário com o IEPREV, levando sempre, buscando aprimorar o conhecimento dos advogados, estando atento às dificuldades e sempre aí trazendo o que é de melhor para o direito previdenciário. Esse projeto nosso começa hoje, nós inauguramos ele com o professor Sérgio e com certeza já está sendo sucesso. Gratidão, professor, e gratidão, doutor Lúcio. Eu que agradeço. Obrigado a todos que nos assistiram. Uma honra ser o primeiro aqui abrindo. Espero que traga energias positivas para vocês e que vocês tenham muito sucesso nesse novo projeto. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Obrigado, Valéria. E lembrando, marcar para participar do sorteio, tá? O livro do professor também está à venda na editora IEPREV, Cálculo de Liquidação no Cumprimento de Sentença Previdenciária. Tá? As regras estão aí, só printar e marcar a gente. Sorteio sai resultado amanhã até a hora do almoço. Um abraço. Obrigado, gratidão. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.